Peças raras. E agora chegou a hora do misterioso Marcelo Abud. Por que misterioso? É melhor ele explicar essa história. Vamos rodar? Hoje pode, com Marcelo Abud. Bom dia, Marcelo Abud! Bom dia, Marcelo Duarte. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que é curioso ou curiosa e quer saber das novidades da Podosfera, esse nosso incrível universo dos podcasts. Hoje ele tá mais pianinho ali, ó. Ele tava fazendo umas apresentações assim, até escalafobéticas, mas agora ele hoje está mais tranquilo. Bom, durante toda a semana eu tentei descobrir qual seria o tema do Marcelo Abud hoje. Ele falou: não, vou fazer mistério. Né? Falei: não, mas me conta, de repente eu me preparo melhor para a entrevista, né, para a nossa conversa. Ele falou: não, não, eu vou fazer mistério até o sábado. Então hoje, finalmente, nós vamos chegar à solução desse mistério, não é? Afinal de contas, eu sou o Abud, Marcelo Abud. Ó, dei uma dica, hein? Qual é o podcast que você vai nos indicar hoje, Abud? Não é exatamente o James Bond, mas tem a ver. É que estreou nesta terça-feira, esta semana agora, dia 29 de agosto, a nova audiosérie original Spotify, chamada França e o Labirinto. E promete, viu, Marcelo Duarte? Promete ser um verdadeiro sucesso. É uma produção brasileira e eu acho que vai fazer um caminho pelo mundo. Acredito, pelo que eu ouvi, que vai fazer bastante barulho, viu? Então me explica, do que se trata exatamente? Matam alguém? O que acontece? Sim, sim, temos o crime, a cena do crime é bastante impressionante. E, assim, é uma primeira realização de uma produtora criada justamente a partir desta série, que é a Nonsense Creations, que é do Jovem Nerd. Então, o Jovem Nerd do Nerdcast, que está ligado, para mim, à criação do primeiro audiodrama que me chamou a atenção lá em 2012, no finalzinho de 2012. Eles fizeram audiodramas sobre zumbis, com gravação de mortos e tudo mais, e já com recursos de ponta, né, no áudio. Então, essa origem do Jovem Nerd, agora, em parceria com o Spotify, cria, então, o França e o Labirinto. O detalhe, Marcelo Duarte, antes de entrar exatamente na história, é que tem um recurso técnico que foi usado já no audiodrama lá de 2012 e agora é recuperado aqui, e que é muito interessante, chamado de áudio binaural. É também popular como áudio 3D ou 360 graus. Você já ouviu algo assim, Marcelo Duarte? Como é que é isso? Eu já ouvi falar de home theater, né? Que você põe na sala umas caixas de som atrás para sentir que tem essa sensação de cinema. É, Mas essa que você falou aí, eu não sei nem repetir o nome, Abud. talvez não com esse nome binaural, mas talvez em algum momento você tenha sido convidado a colocar um fone de ouvido e tem alguns vídeos, alguns áudios que, por exemplo, a pessoa está cortando o cabelo e a maquininha vai passando atrás, vai passando do lado, você sente como se aquilo tivesse acontecendo no salão de barbeiro. Cê- Não no seu caso, mas eu entendi a Não, eu comparação. passo maquininha também, opa! Mas você já viveu essa sensação? Lembra de ter passado por algo Acho assim? que sim, acho que sim. Não é algo novo, mas é algo pouco explorado ainda. E quando você tem uma dramatização utilizando esse recurso, a imersão é muito grande. Então você tem um convite que o Jovem Nerd fazia já naquela produção de 2012, que é para as pessoas fecharem os olhos e colocarem fone de ouvido para acompanhar o audiodrama, né? E diziam que se isso não fosse feito, seria como você ir a um cinema e não colocar o óculos para ver um filme 3D.
Esse era um tipo de programa que a gente queria realizar há muito tempo, que a gente tinha muita vontade, há anos, não é de agora não. Então fique agora com uma história original. Originalíssima. Um audiodrama que, olha, você tem que colocar fones de ouvido, Cara, hein? por favor. Se você não colocar fone de ouvido, é que nem você ia um filme 3D e não colocar o óculos, sabe? Exato. Você não vai ter a experiência. Vai borrar, entendeu? vai borrar tudo. Vai borrar tudo, exatamente. Olha só, eu recomendo que você ponha seus fones de ouvido num volume que você se isole do mundo. Exato. E recomendo mais que você fique num ambiente escuro. Sim. Porque você consegue interiorizar mais. Que você realmente deixa essa história entrar em você, tocando masculino e também. Essa é uma história que você tem que dar mais atenção pra ela. Isso. Porque ela tem muitos detalhes, muitas sutilezas. Não é um Nerdcast que é um papo maluco. Ela é realmente toda trabalhada e pensada pra te envolver, cara. Exatamente. Ficou um trabalho espetacular. Nós esperamos que todos vocês gostem. Queremos ouvir o feedback da galera. Exatamente, pra saber o que a gente vai aprontar em 2013. Nós estamos realmente muito satisfeitos com o resultado. Então fiquem vocês aí agora com T-Zombie, a gravação dos mortos. Então a ideia da imersão é justamente essa, que você embarque na história, que você pare tudo para ouvir, porque tem muita força mesmo essa narrativa com esses recursos do áudio. É impressionante, viu, Marcelo Duarte? Muito bem produzido. Eu acredito que vai fazer um barulho bem bom, viu? Bem bom mesmo. Temos o elenco. O elenco, assim, além do Selton Mello, tem muitos dubladores, muitas vozes conhecidas, né? O Guilherme Briggs é o locutor da série, mas tem muitos dubladores que são famosos, que as pessoas vão identificar pelas vozes. Esse é outro elemento que o Jovem Nerd usa bastante agora. Nós temos a Nonsense Creations, a produtora do Jovem Nerd, que usa esses mesmos recursos, né? E assim, eu acho que o importante é falar do roteiro também. O Fábio Yabu é um dos roteiristas, ele também esteve naquela experiência de 2012 e está aqui de volta, né? E ele tem aqui um coautor que é o Leonel Caldela. Os dois fizeram o roteiro desse audiodrama e agora da audiosérie, né? E é muito interessante a história. São 13 capítulos, Marcelo Duarte, todos já estão disponíveis. Essa é uma estratégia do Spotify, é um original Spotify, então as pessoas têm que ouvir na plataforma, né? E os 13 capítulos, a gente pode colocar aí uma média de 25 minutos. Tem capítulos bem maiores, que chegam a quase 40, e tem capítulos menores, que chegam a 18 minutos, por aí. Mas vamos colocar uma média de 25 minutos. O detalhe é que já estão todos disponíveis, então quem quiser pegar o final de semana e maratonar pode fazer isso. Acho bom reservar um tempo legal para ouvir, porque a gente vai embalando, a gente não quer parar de ouvir, né? Então, agora, o grande segredo, Marcelo Duarte, acho que a grande sacada desse audiodrama, dessa audiosérie, é a questão do personagem principal. Eu acredito que esse é o grande elemento para que funcione a trama. Porque, na verdade, é um detetive que já está ali afastado das suas funções porque ele, em algum momento, ficou cego. E aí ele tem dois parceiros na história, além da equipe, né, que vai compor toda a trama, que são uma assistente virtual, que é a Iris, com quem ele vai conversar, e a Iris, ela está sempre em velocidade acelerada, lá a voz dela é bem interessante, a participação dela, e auxilia no dia a dia, né, no cotidiano do Selton Mello, que vive, então, esse detetive, o França, o Nelson França, e também ele vai ter o apoio de um cão-guia, que é bem bacana também, que é o Bonaparte. Então, são dois elementos da trama bem interessantes, e por ser um personagem cego, ele vai contar o tempo todo com o apoio de pessoas da equipe para descrever a cena do crime. Então isso fica muito natural, né? A gente não pensa... a ideia é que a gente entre mesmo, mergulhe,
sem pensar se é áudio, se é vídeo, tudo faz sentido, né? Porque justamente tem essa audiodescrição feita por outros personagens, já que ele vai precisar investigar e entender o que está acontecendo ali em algumas cenas que envolvem o crime, né? Então, eu acredito que esse é o grande detalhe que faz com que tudo pareça natural e nos envolva nessa trama muito bem escrita dessa audiosérie original Spotify, França e o Labirinto. E o Labirinto tem a ver com o possível criminoso, quem ele imagina que seja o criminoso, e que já faz parte de uma história pregressa aí, né, que ele investigou, tudo tal. Então, apesar de o delegado querer dar uma solução simples, como a gente ouve muitas vezes, aquele tribunal da internet, né, que também é citado na série. Cada vez mais presente na vida de todo mundo. Pois é, então existe esse elemento, por quê? Porque, na verdade, existe um assassinato logo no primeiro episódio, né, tudo, e aí a mulher é morta, o marido, os dois são relativamente conhecidos na sociedade, então havia ali fofocas, né, em relação ao casal, tudo, e como eles chegaram a brigar algumas vezes, enfim, tiveram algumas brigas, então era natural que o marido fosse o assassino e pronto, né? Estaria resolvido o caso já no primeiro capítulo. Mas, pela madrugada é chamado, então, o Nelson França, o detetive feito pelo Selton Mello, e aí ele vai começar a investigar e vai encontrar muitas outras pistas que levam a possíveis assassinos que não sejam o marido, né? E ele mesmo, o Nelson França, ele está vivendo uma situação muito parecida com a do casal que tem ali a questão do crime, né? Porque ele é apaixonado pela perita Ângela e na verdade, eles têm que se envolver para resolver o crime e estão separados na vida de casal, né? Então, uma situação também colocada ali que vai ter a ver com a solução de toda a história, mas isso é só para quem ouvir, para quem... Vou segurar o Marcelo Abud que ele vai contar tudo aqui, gente. O Nelson Rubens. O primeiro episódio eu vou pular, eu vou começar no segundo já. Não pule não, porque vale muito o mergulho mesmo. E é isso, Marcelo Duarte. Temos trecho? Temos o trecho, temos o trailer, né? A apresentação, então, da audiosérie e um trechinho que eu separei também, já que eu falei do casal, então uma carta, uma espécie de carta, uma declaração de amor feita pelo Nelson França à perita Ângela em determinado momento. Isso não vai estragar nada da surpresa, um trechinho só para entender um pouco desse elemento que está por trás de toda a história, que é o envolvimento do casal, que vai acabar tendo de novamente estar próximo para resolver então o crime da trama. E já deixando a sensação de que vai ter continuidade, né? Então, eu acredito, pelo que eu ouvi... Peraí. Então, vamos ouvir o trecho primeiro. Vamos lá. Você tá muito acelerado. Vamos ouvir. Vai lá. Me ouve. Você lembra de quando você estava na academia de polícia? As coisas eram mais simples. Não é? Eu estava abrindo o escritório de investigação. A gente estava feliz. Estudando, que nem uns condenados. Juntos, os dois. De um jeito ou de outro, a gente deu certo. A gente deu certo. Faca? A gente criou na redação do jornal. E eu relatei a história. Um cara de polícia. Polícia, sério? Ô, polícia. Eu tô calmo! Não me manda ficar calmo! Pera, pega esse cego aí. Tá bem complicado. Eu não aguento mais. Não liga, pega o cachorro.
desgraçado! Eu sou... Mas é outro patamar mesmo, né? Espera aqui no seu programa. Eu nem faço ideia. Joga no ar. Fumar, tá 2 semanas sem fumar, agora... Meu amor. Pode. Que porra é essa? Tu não fumar? E eu relatei a história. Nelson! Eu mato! Nem coça. Abud, a gente está acostumado a assistir esse tipo de série, né, no streaming, né? Podcast começa a ser uma novidade, o que está aparecendo. Só que no streaming tem uma coisa que me deixa louco da vida, é que as histórias não terminam, né? Que a gente sempre fala assim, puxa, uma história de suspense, aquele grande finale é tudo, né? Não, assim, eles vão indo, aí quando chega no último episódio, tudo muda para dizer, nós vamos ter uma segunda série, sabe lá Deus quando. Isso está acontecendo agora também no podcast? É bem por aí, é bem por aí. A sensação é de que vai ter continuidade a história realmente e fica no ar, né? Porque termina, mas não termina. É como você disse, termina, dá uma solução ali, mas que nada impede de ter a continuidade. De mudar tudo, né? De mudar tudo e de ter realmente essa continuidade, porque eu acredito que eles deixam aquele gancho, se fizer muito sucesso, temos o gancho para continuar. Então, imagino que vamos ter aí a segunda temporada, talvez a terceira, e é bem, bem interessante, apesar de ter, sim, essa sensação que deixa a gente um pouco frustrado, né, Marcelo Duarte? Bastante. Eu quando vou assistir, quando alguém me indica uma série de streaming, a primeira pergunta que eu faço é, mas acaba? Né? Você fala, não, veja bem, né? Não, porque... Eu falo, não, então não vou ver. Eu espero primeiro terminar para saber quantos episódios são no total. Aí eu decido se eu quero ver ou não. Se alguém fala, não, a história terminou, aí eu vejo. Não, a história terminou, aí eu vejo. Então... Então depois fora do ar, você me conta. Eu sabia. Já que você contou para todo mundo o primeiro episódio, depois fora do ar você me conta os outros 12, tá bom? Tá ótimo, Marcelo Duarte. Vale a pena conferir, viu? Vai fazer muito barulho essa audiosérie do Spotify. Eu vou ouvir. E o Selton Mello tá ótimo, viu? Inclusive, um detalhe técnico, ele gravou todas as vozes primeiro e os outros personagens foram ouvindo a voz dele como guia para preencher, né, os outros áudios. Então, é bem rico mesmo. Falar que o Selton Mello está ótimo é uma redundância, né? Mas é uma informação interessante. Abud, muito obrigado pela dica. Semana que vem a gente está aqui de volta, tá bom? Tá bom, então. Até lá. Valeu. Um abraço. Um abração. Peças raras.